Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que pode parecer simples no primeiro momento, mas na verdade é a fórmula do sucesso para quem pretende acumular patrimônio e enriquecer. Vamos falar sobre o poder do tempo e quanto tempo você demoraria para alcançar o seu primeiro R$1 milhão em patrimônio. Pode rodar a vinheta. Quem aqui não quer enriquecer, né, pessoal? Se você está aqui no canal da Finclass, é porque você tem interesse em aprender sobre investimentos, você está preocupado com a acumulação de patrimônio, você vislumbra um futuro melhor para você, para sua família, filhos e assim por diante. E tá certíssimo. Inclusive, aproveitando aqui, já desde agora, deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal, porque se você gosta desse conteúdo, o algoritmo vai entender que esse tema é interessante e você vai receber conteúdos similares quando eles saírem aqui no canal. Então dá uma forcinha, deixa aí seu like, já deixa seu comentário. Mas voltando aqui pro enredo, todo mundo quer enriquecer. E não existe malandragem nesse processo. Normalmente quem procura algum atalho acaba abrindo uma porta para cair em golpes, para investir num investimento que não é adequado ao seu perfil de risco, né? Coincidentemente, hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa da família, de mais idade, que estava interessada em investimentos, nunca investiu em nada e me mandou ali um link de uma promessa estratosférica de retorno em criptomoedas, ou seja, as pessoas às vezes nesse desejo de enriquecer, às vezes acaba ficando suscetível a cair em golpes. Então vamos falar do que importa aqui, de processo, diligência, recorrência de aporte e, é claro, o poder do tempo na acumulação. E vamos fazer aqui alguns cálculos para estimar quanto tempo a gente demoraria para atingir o nosso primeiro R$1 milhão em investimentos, né? Quanto tempo demora para nos tornarmos milionários? Então vou mostrar aqui uma planilhinha que eu preparei para vocês no dia de hoje e eu apresento primeiramente as premissas, né? Primeiro eu vou colocar aqui um patrimônio inicial zero. Vamos simplificar, porque pode ter gente que está aqui do outro lado da câmera que está começando agora e não tem nada investido, nem começou a poupar ainda. Claro, se você já tem um patrimônio, você vai estar um passo à frente, porque você já começa com um saldo que vai já ser remunerado desde o primeiro dia. Mas tudo bem, vamos ser conservadores aqui na nossa simulação. Para começar do zero, como que fica a situação? Aporte mensal. Coloquei R$500 por mês. Perfeito, eu entendo plenamente que estamos em um país muito desigual e R$500 pode parecer singelo, mas para muitos brasileiros, R$500 é um baita dinheiro. Eu entendo isso perfeitamente. Eu sempre digo que você deveria ter esse hábito de poupar com recorrência, né? Eu sou contra aquela história de, o que sobrar no final do mês é o que eu vou poupar, porque pode nunca sobrar. Então você tem que colocar o investimento como uma prioridade. Eu não tô falando aqui para você ser aquele miserável, né, pão duro, que nem dá um like nesse vídeo aqui, não deixa um comentário para nós. Brincadeiras à parte, eu tô querendo falar aqui, pessoal, da importância da recorrência. E o aporte, você vai ajustar de acordo com a sua possibilidade. Se você consegue guardar R$50 por mês, guarde. Acredite, é melhor guardar R$50 por mês do que não guardar nada. O tempo é um fator poderosíssimo que atua sobre nossas economias. Então ajuste isso. Mas a provocação que eu deixo aqui é, sem virar um miserável, pão duro, como eu falei que não dá nenhum like aqui no vídeo, mas que equilibre as prioridades, né? Tudo tem seu tempo, a hora certa de trocar de carro, a hora certa de adquirir um apartamento, e você tem que discutir internamente com a sua família quais são as prioridades para tentar achar um espacinho no orçamento para poupar sempre, perfeito? Mesmo que seja pouco. Coloquei aqui R$500, o que totalizaria R$6.000 de aporte ao longo de um ano, né, 12 meses, e eu coloquei uma premissa de rentabilidade de 12% ao ano. Por que eu coloquei 12%? Porque eu quis ser conservador. Eu peguei o retorno anualizado histórico do CDI, e o CDI aqui, pessoal, é o nosso custo de oportunidade. É o retorno que a gente consegue obter da maneira mais simples e segura no mercado brasileiro. Se eu comprar Tesouro Selic, que é o ativo mais seguro da nossa economia, eu vou ter a rentabilidade ali praticamente de 100% do CDI. Então, quando a gente investe, diversifica a carteira, monta um portfólio balanceado, como esse que a gente recomenda aqui na Finclass, a gente quer, obviamente, um retorno acima do CDI. Por que a gente faria uma carteira mega diversificada se
se a gente quisesse ganhar menos que o CDI? Era só comprar Tesouro Selic, não é mesmo? Então, eu peguei o retorno anualizado do CDI desde 1996 até aqui em 2024, como vocês estão vendo aqui, eu estou selecionando com o mouse, e o retorno anualizado do CDI, historicamente, ficou em 13,57% ao ano. Ou seja, eu estimei aqui uma rentabilidade que foi até menor do que a rentabilidade histórica do CDI, porque eu quero ser conservador. Eu poderia colocar uma rentabilidade de 30% ao ano e aí você ia chegar no seu 1 milhão rapidinho na simulação, né? Mas e na vida real, né? Então vamos ser conservador quanto à rentabilidade, porque eu quero mostrar aqui o poder do hábito, da recorrência, da disciplina de investimentos. Então 12% ao ano e a gente começa a nossa simulação e conforme vocês vão vendo aqui, cada ano que passa vai ficando maior. Parte é o aporte que você coloca, vamos lembrar, R$6.000 por ano você que está colocando. O restante é a rentabilidade agindo. E como a cada ano tem 6.000 a mais a rentabilidade e o investimento que você já tinha do ano anterior, isso vai virando uma bola de neve positiva. E aí a acumulação começa a acelerar conforme o tempo passa. Para quem olhar aqui para o gráfico, vai reparar que não é uma linha reta, que essa linha vai ficando barrigudinha, né? Ela vai fazendo essa curva, porque a gente está falando aqui de uma curva exponencial, o juro composto agindo. Inclusive eu não deixei à toa não, aqui ó, essa é a fórmula do juro composto, pessoal, onde M é o montante futuro, né, o que você teria acumulado ao final de um período, o C é o patrimônio inicial que você começa, o I é a taxa de retorno desse investimento e o T aqui, pessoal, o T é o único elemento exponencial da fórmula, o que mostra o peso que o tempo tem na nossa acumulação. E aí, conforme o tempo passa, a gente vai vendo na tabelinha aqui que depois de 27 anos, você teria chego ao seu primeiro milhão. Poxa, 27 anos, você tá maluco, cara. É muito tempo. Novamente, pessoal, não existe almoço grátis. Seria lindo um mundo onde todo mundo pudesse ter garantido o caminho até o seu primeiro milhão sem risco e com muita velocidade. Ficar milionário em 5 anos, quem não quer isso? Mas, às vezes, como eu falei no começo do vídeo, isso abre portas para você deixar a ganância agir e a ganância faz com que você caia em golpes. O Brasil tá cheio de pirâmides financeiras, porque justamente algumas pessoas não entendem muito a questão de risco e retorno e acreditam numa proposta indecorosa. Então, 27 anos é o que você levaria para acumular o seu primeiro milhão. Vamos lembrar das premissas? R$500 por mês, taxa de retorno de 12%. Se você tem uma possibilidade de se esforçar um pouquinho mais, contribuir com mais do que R$500, essa acumulação vai acontecer muito mais rápido. E outra, premissa de retorno, eu coloquei aqui 12% ao ano, quando eu acredito que inclusive a carteira da Finclass pode ser capaz de entregar mais retorno do que isso. Então a gente pode também acelerar o processo com uma carteira que seja bastante rentável. Mas aqui 27 anos. Eu também não acho muito um absurdo, pessoal. Nosso país é extremamente pobre. Quantas pessoas hoje têm R$1 milhão de patrimônio? Você que está assistindo esse vídeo, muito provavelmente vai trabalhar mais do que 27 anos ao longo da sua vida. A gente já vê essa realidade. Quantas pessoas você conhece que trabalharam muito mais do que isso e não tem nem perto de R$1 milhão na conta? Então, vamos trabalhar para conseguir isso. Se depois de 27 anos você sai com R$1 milhão na conta, você está à frente de 98% da população brasileira, se não mais. Vamos olhar isso em tabela? Eu quero trazer uma discussão interessante. Aqui estão as mesmas informações no gráfico e tabela que vocês acabaram de observar, só que eu fui anotando o número de anos que demora para cada novo ponto de acumulação. Então, para chegar do zero aos primeiros R$100 mil de patrimônio, levou 9,42 anos. Para chegar desses 100 mil nos 200 mil, ou seja, para ganhar mais 100 mil, o tempo já cai para 4,42 anos. Tá acompanhando o raciocínio aqui? Quase 10 anos para acumular 100 mil. Aí os segundos 100 mil reais vem em 4,42 anos. Os terceiros 100 mil reais vem em 3 anos. E você vai reparando, cada vez demora menos tempo para acumular mais 100 mil reais. É o efeito do juro composto agindo a seu favor. E aí, a gente consegue reparar algumas coisas interessantes, o que eu vou mostrar nesta tabela agora. Demora-se 13,83 anos para chegar aos primeiros 200 mil reais. Perfeito? Só que depois que você bateu o seu primeiro milhão, para chegar do 1 milhão aos 5 milhões, demora
quase o mesmo tempo, 13,8 anos. Olha como faz diferença. Demorou ali quase 14 anos para acumular 200 mil e lá na frente, quando você já tem um volume legal e se deixar mais 14 anos o juro composto agindo, você faz 4 milhões, não 200 mil. E eu coloquei aqui até o percentual do tempo para cada faixa de acumulação. E eu quero trazer um exemplo aqui de um cara que vocês muito provavelmente conhecem, né? Warren Buffett. Warren Buffett é um exemplo de uma pessoa que entende o valor do tempo, da disciplina, e ele já falou isso em diversas disciplinas, mesmo ele sendo um investidor fantástico, né? Muita gente coloca o Warren Buffett como um dos maiores investidores de todos os tempos. Ele dá muito valor ao tempo. Ele não coloca ali o status dele à frente, porque ele poderia falar, eu enriqueci porque eu sou genial, porque eu sou brilhante. Não, porque eu vivi bastante. Praticamente é isso que ele fala. 99% do patrimônio de Warren Buffett foi acumulado após os 50 anos de idade dele. Então você pode ver aqui, ó, o gráfico de acumulação patrimonial do Warren Buffett. Eu vou até tirar o zoom para vocês conseguirem ver um pouco melhor. Dê uma olhada, ele atingiu o primeiro $1 milhão aos 30 anos de idade. E aí quando ele atingiu os 50 anos de idade, ele tinha ali algo em torno dessa faixa que eu tô passando o mouse aqui, algo entre 100, 300 e poucos milhões de dólares. Já começou a ficar bacana. Só que a partir daí, olha como acelera a acumulação patrimonial dele. Faz aquela curva barrigudinha que eu falei para vocês, aquela curva exponencial, que é uma curva que acelera conforme o tempo passa, e ela vai ficando cada vez mais empinada. Então a linha vem retinha e do lado empina para o céu e vai embora. E ele já falou sobre isso em entrevista, né? Ele comparou o efeito da acumulação de patrimônio com uma bola de neve que vai descendo uma colina muito longa. Quando a bolinha de neve chegar ao final da colina, a gente espera que essa bolinha esteja, na verdade, muito maior do que a bolinha que desceu a colina lá atrás. Uma bolona de neve, né, que vai aumentando conforme a colina vai se esticando. E aí ele trouxe uma frase icônica, né? Ele disse que o truque é você ter uma colina muito longa, né? O que significa que ou você precisa começar muito jovem ou viver bastante, ou até mesmo uma combinação dos dois, né? Começar jovem e viver bastante. A maioria das pessoas tem possibilidade de se tornar um milionário ou uma milionária se tiver disciplina e tempo a seu favor. E eu já digo logo agora, nunca é tarde para começar, porque às vezes você tá vendo o vídeo aí, poxa, Raiz, mas eu já tô com 30, 40 anos de idade, poxa, já tá tarde. Não tá, pessoal, eu não falei pra vocês que investindo R$500 por mês, você tem a possibilidade ali na ordem entre 20 e 30 anos acumular o seu primeiro milhão? Então comece hoje, porque pode ser que se você não começar hoje, daqui a 30 anos você vai sentir saudade. Poxa, olha, eu comecei tarde, mas se eu tivesse começado lá nos 40, hoje aqui eu já teria $1 milhãozinho. Olha, eu não comecei porque eu achei que tava tarde, agora eu tenho muito menos que isso. O melhor dia para começar a investir foi ontem. O segundo melhor é hoje, o terceiro melhor é amanhã. Então, se você não começou antes, talvez você não tinha conhecimento, talvez você não tinha se interessado. O importante é que agora você sabe a importância disso. Então comece o quanto antes. E aqui por último, eu só estiquei um pouquinho mais o gráfico de acumulação, não parando apenas no primeiro milhão e mostrando como a curva fica realmente empinada conforme o tempo passa. E aqui, pessoal, grosso modo, falando algo em torno de 50 anos de investimento, então, para um jovem que começa a investir com 18 anos, com 20 anos, é muito possível você ter 50 anos de investimento ao longo da sua vida. Eu tô falando aqui da época da sua aposentadoria, o legado que você deixar para sua família lá no final. Olha o número que se apresenta aqui ao final dessa acumulação. 50 anos depois, fazendo essa estratégia recorrente, investindo todo mês, mesmo que seja um pouquinho, e com uma rentabilidade conservadora, a gente teria aqui ultrapassado a casa dos 15 milhões de reais investidos. Poxa, 15 milhões. Então, ordem de grandeza. Tinha falado lá uns 27 anos para chegar ao primeiro milhão. Em 50 anos a gente chega em 15 milhões. Aí é patrimônio para resolver a tua vida, dos teus filhos, quem sabe até mesmo dos filhos dos seus filhos. Obviamente depende do padrão de vida que você quer ter. Para muitos, eu sei que esse tema pode ser batido e eu fico feliz que seja, porque se esse tema tiver batido e você que está assistindo aqui, para mim não tem nenhuma novidade, eu
vou ficar feliz porque mais pessoas já internalizaram a importância do processo. O investimento é uma parte, ele pode acelerar esse processo. E, eventualmente, de vez de 50 anos para acumular 15 milhões, você leva 30, 35, 40, mas coloquei premissas conservadoras, porque a disciplina de investir sempre e o tempo jogando a seu favor é o que de fato vai fazer com que você enriqueça. Fica até aquela provocação para você que às vezes se sente mal. Poxa, eu sou um médico muito bem sucedido, eu sou uma empresária muito bem sucedida, eu quero investir, só que eu não tenho tempo para aprender, eu quero muito aprender aqui como que eu faço e eu não tenho tempo. Às vezes numa discussão como essa, você descobre que talvez o melhor investimento que você faça seja nessa estruturação, organização financeira, analisar qual que é a contribuição mensal que você consegue fazer de maneira recorrente, sem deixar faltar, assim como você paga o seu aluguel todos os meses, a conta de luz, você não deixa passar, o seu aporte também não pode, senão você está deixando de fazer uma contribuição para o seu eu lá do futuro. E olha que o seu eu do futuro pode ficar muito triste com você, de acordo com a atitude que você tomar hoje. Então pense em você também lá no futuro. E ainda falando sobre investimento do tempo, investir na própria carreira, porque se investir mais é extremamente importante para acelerar essa curva de acumulação, você ali nesses exemplos que eu dei, um médico, uma empresária, talvez tenham que colocar mais energia no próprio trabalho, porque é daí que você vai tirar receitas de repente cada vez maiores. Então, vamos equilibrar aqui os conceitos que foram falados ao longo do vídeo. Investir com recorrência é muito importante, mesmo que seja um valor pequeno. Não deixe faltar, não deixe para aquela do que sobrar no final do mês eu invisto. Se programe, qual que é o tamanho do aporte? Caiu o salário, já tira a sua contribuição, já investe e aí você vive o mês com o resto. Segundo ponto, a rentabilidade é importante, mas não adianta, se você não investe com recorrência, nem o melhor retorno do mundo vai fazer com que você tenha uma acumulação saudável. Ah, eu invisto só R$1.000 hoje, eu não invisto nunca mais, só que aí eu vou procurar a carteira mais rentável do mundo para transformar esse R$1.000 em 1 milhão. Poxa, isso não existe, pessoal. Então tem que ter recorrência, tem que ter dinheirinho todos os meses, mesmo que pouco. E aí o investimento vai ser um acelerador, uma cerejinha do bolo, que é muito saudável, é importante que você invista bem. Eu tô aqui para isso, para ajudar você a investir melhor, mas eu entendo que tem outras questões muito importantes também que precisam ser consideradas. Terceiro ponto, o tempo é soberano, o único elemento exponencial na fórmula do juro composto. Então comece o quanto antes. Não importa se você já viveu bastante, se você se sente ali mais velho, acha que o bonde já passou para você, não passou. Comece um pouco antes, mesmo que você comece agora. Poxa, mas eu já tenho 80 anos de idade, Arraiz. Poxa, talvez você não tenha muitos anos à frente. Pode ser até que tenha, mas você já começa um colchão que de repente vira um legado para os teus filhos, teus herdeiros. De repente o seu hábito de investir e de ter esse engajamento, mesmo já tendo uma idade avançada, contagie positivamente teus filhos, os teus netos, teus bisnetos, sei lá. E por último, mas não menos importante, se até mesmo Warren Buffett diz que a importância do tempo é soberana, quem somos nós para duvidar do grande Warren Buffett, o velhinho e mago de Omaha? Eu que não vou duvidar dele. Mas é isso, pessoal. Você concorda comigo que a recorrência de aportes e o tempo são extremamente importantes? Então me conta aqui embaixo nos comentários quantos anos você tem, com que idade você já começou a investir, e se você não investe ainda, me conta o porquê. De repente eu consigo te ajudar, destravar algum gatilho, resolver alguma ansiedade, trazer alguma resposta que tire alguns dos seus medos. Estamos aqui para isso. Por isso, se inscreva também no canal, porque todo novo conteúdo você vai receber em primeira mão, um conteúdo de qualidade e com independência, porque nós da Finclass somos independentes, não recebemos de acordo com o investimento que você escolhe, nós atuamos única e exclusivamente em prol dos nossos assinantes e queremos enriquecer todos juntos. Vou ficando por aqui, deixo meu grande abraço e até mais, pessoal!